Olá, Rafael. Eu me chamo Vó Chica e vim contar alguns relatos para o canal. E alguns se passaram comigo e outros com amigos e familiares. Então bora para o relato. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei a minha infância na casa dos meus avós, juntamente com os meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns no quintal por trás da casa. Eu vou contar algumas histórias acontecidas com a minha família e outras comigo. É importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos de umbanda e do espiritismo, além da gnose. Bem, e havia muitas imagens de santos e entidades na casa que serão melhor explicar no final. E esse primeiro caso aconteceu com meu bisavô. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho desafeto que planejava matá-lo e sempre ficava na tocaia. Mas o meu avô sempre passava, ora com uma mulher com crianças e ora com um grupo de pessoas, de modo que o seu vizinho nunca tinha chance. E perto da hora de morrer, ele chamou meu avô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois ele sempre passava acompanhado de alguém. Ao que ele respondeu que todas as vezes que ele passava naquele caminho, ele passava sozinho. Mas como meu avô era um assíduo leitor do Livro Negro de São Cipriano, ele sempre andava com as entidades do livro, que se manifestavam em formas de pessoas e até mesmo de animais. Bem, esse próximo relato aconteceu com o meu avô, que é da parte de pai. Ele era caminhoneiro e nas décadas de 40 e 50, ele estava vindo de uma viagem à noite e estava muito cansado. Então resolveu parar o caminhão fora da estrada para dormir um pouco. E quando estava acomodado, ele viu alguém batendo na janela do caminhão, e quando foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado, e o amigo dele disse que ele fosse embora dali imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. E depois, quando ele chegou em uma cidade, ele soube que havia matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado. E isso aconteceu pouco tempo depois que ele saiu. Essa próxima história aconteceu quando eu era criança ainda. Eu tinha uns 8 anos de idade e na casa do meu avô tinha muitas antiguidades, inclusive da família, e ficavam todas essas antiguidades expostas na sala de visita. Lugar que eu, o meu irmão e o meu primo tínhamos pavor de ir à noite. E dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze, em forma de sapato, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada, que era do meu tataravô. Uma noite, eu não sei porquê, eu fui na sala de visitas, que ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. E ao chegar na sala, eu me arrepiei toda. Uma pessoa deitada no sofá, que estava coberta até a cabeça com um cobertor de lã cinza e calçando os estribos. Eu corri na mesma hora, voltando em seguida com mais algumas pessoas, para constatar que não tinha ninguém lá, e que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Bem, ao lado dessa sala de visitas, tinha um outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. Esse quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado, pois era um banheiro antigo e enorme, e tinha uns 2 metros por 5 metros. E esse banheiro era usado como depósito, que também era onde a minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades
e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. Nessa hora, à noite, o meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com muito medo. E na época ele tinha 8 anos de idade. E então ele começou a gritar pela minha avó. E foi quando ele ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro dizendo o seguinte: "Pera aí que eu vou te pegar." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar chorando. E então, quando fomos ver, o banheiro estava totalmente vazio. Meu irmão e o meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas e sombras de cabeças no quintal onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro causado pela vela de 7 dias destruiu todas as imagens que haviam lá e hoje não vemos mais nada. Mas ainda me lembro daquelas coisas. E um último relato que se passou comigo, ele aconteceu alguns meses atrás. Eu fui a um leilão com uma amiga, onde haviam várias coisas a serem leiloadas, e vendo todos os itens, eu acabei me apaixonando por uma cadeira de balanço antiga, e com um pouco de esforço, eu consegui comprar essa cadeira. Eu a coloquei na sala da minha casa, e uma noite eu acordei com sede e meio sonolenta, e fui para a cozinha pegar um copo de água ou suco. E quando eu passei pela sala, bem, eu não costumo acender nenhuma luz quando eu acordo de noite, para não perder o sono. Mas eu tenho certeza que eu vi alguém na cadeira. Achei que era o meu marido sentado no escuro, pensando em algo, talvez. Eu fui até a cozinha, acendi a luz e tomei um copo de suco de laranja. Apaguei a luz e voltei para o quarto. E quando eu passei para a sala, eu olhei para a cadeira e o meu marido ainda estava lá. Eu falei: "Vem dormir, amor, já está tarde, vem." E fui para o quarto. E quando cheguei lá, deitei na cama e levei um baita susto, pois tinha alguém deitado lá comigo. Eu dei um grito e acendi a luz. E então, o meu marido acorda com uma cara de sono e pergunta o que foi. E quando eu vi que ele estava no quarto, eu me perguntei quem estava na sala. Então eu falei: "Amor, tem alguém na sala." Ele falou para eu ficar no quarto, que ele iria dar uma olhada. Eu fiquei na porta vendo ele, e ele foi até a sala, acendeu a luz e não viu ninguém. Procurou atrás do sofá, das cortinas, mas não tinha ninguém lá. Ele perguntou se eu tinha certeza do que eu tinha visto e se eu não estava sonhando que vi alguém. E eu falei que sim, tinha certeza absoluta, pois havia uma pessoa muito parecida com ele se balançando na cadeira de balanço para frente e para trás. Ele olhou tudo de novo e foi ver as portas e as janelas. Estava tudo fechado e trancado. Então, ele voltou resmungando que eu devia estar sonhando, mas eu tinha certeza de que tinha visto alguém sentado na cadeira de balanço, se balançando para frente e para trás. Bem, uma vez eu estava chegando em casa e o meu marido ainda estava no trabalho, e da garagem dá para ver a sala. E quando eu desliguei o carro, e logo depois que eu desliguei o farol, eu olhei para dentro de casa e vi alguém sentado naquela cadeira de balanço. Então eu acendi o farol de novo, mas quando a luz iluminou a sala, não havia mais ninguém lá. Eu saí do carro, fui até a janela e olhei lá dentro por um tempo, tentando ver se via algo, mas não tinha mais nada. Eu entrei em casa e tudo estava normal. Uma outra vez, a faxineira estava em casa fazendo a faxina, e eu estava no escritório no fundo da casa, quando eu escutei ela gritando.
Eu entrei correndo em casa e a encontrei ela na cozinha com o rosto pálido e sem conseguir falar nada. Ela só apontava para a sala. Então eu fui lá, mas não tinha nada de anormal. E depois de um tempo eu consegui acalmá-la e então ela me explicou tudinho o que aconteceu. Ela falou que estava passando um pano para tirar o pó dos móveis e ela tinha acabado de limpar a cadeira de balanço e se virou para limpar a mesinha de centro. E depois de passar o pano na mesinha, ela se virou e viu uma velha com os cabelos brancos e desgrenhados e um olhar demoníaco sentada na cadeira de balanço olhando para ela. Então ela gritou e saiu correndo até a cozinha e até hoje ela se recusa a chegar perto daquela cadeira e não fica mais sozinha na sala. Ela só entra lá se tiver mais alguém com ela. Bem, eu nunca vi essa velha sentada na cadeira de balanço com muita clareza, somente o vulto dela. Então eu não sei como ela é, mas eu imagino que seja um fantasma do antigo dono da cadeira. Ou talvez um demônio que veio junto quando eu a comprei. Bem, hoje eu sou evangélica e sei que Cristo me protege do mal. E eu sempre peço pela minha família, mas eu sei que todas as casas que eu já morei sempre tem algo que me incomoda e nunca vai me deixar em paz. Boa noite.